A paz do Senhor Jesus Cristo. Em alguns minutos, Deus irá falar contigo. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Paz do Senhor a todos. A palavra que o Senhor tem para o nosso coração está em Marcos, capítulo 6, versículo 45, que diz assim: Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Este capítulo fala de uma tempestade que fisicamente Jesus não estava presente. Tudo começa quando Jesus dá uma ordem. Às vezes o Senhor dá uma ordem sobre a minha vida e sobre a tua vida e parece que tudo vai ser muito fácil porque já temos a ordem. Mas nunca se esqueça que existe a tempestade, os vendavais. Essa tempestade não é aquela que Jesus está dormindo no barco. Nessa tempestade, Jesus diz: vocês vão e eu vou ficar. Para quê? Para orar. Jesus fica e eles vão. De repente, houve uma tempestade muito grande. Mas eu acho lindo o texto quando diz que Jesus na terra viu o cansaço dos que estavam na tempestade. Eu quero te dizer nesta tarde, nesta hora, que Jesus está vendo o teu cansaço. Você pensa que está sozinho. Porque aí você se pergunta, será que eu estou fazendo o que Deus realmente me mandou fazer? Mas veja que no texto, passe para o outro lado, foi ordem de Jesus. Não é porque está tendo tempestade que Ele não te ordenou. Não é porque está tendo levante e perseguição que não foi uma ordem da parte de Deus. Continue sendo fiel ao que Deus falou com você. Da tempestade Ele cuida. Jesus estava vendo o cansaço dos seus discípulos. Então eles estavam tentando, eles estavam lutando, mas não estavam conseguindo. E de repente, quando Jesus chega na terra, não tem barco para alcançar, porque os discípulos estavam no meio do mar. O mar era 12 quilômetros, eles estavam em 6 quilômetros. Para voltar era 6, e para terminar a caminhada também era 6. Então, se é a mesma luta, se é a mesma coisa, se tu parar, tu é perseguido. Se tu fizer, tu também é. Melhor é tu fazer. Porque de repente o Senhor vai te surpreender. Não tinha outro barco para Jesus chegar, mas Ele chegou. Como que Ele chegou? Andando. Quando tinha barco, ele andava no barco. Mas quando não tinha, Ele chegava do mesmo jeito. Jesus vai chegar para você. Você está no meio de uma tempestade se perguntando, será que Ele me ordenou? Por que eu estou passando por isso se Ele falou que era para ser dessa forma? Jesus manda eu te dizer, faz o que eu estou te mandando, porque eu estou vendo o teu cansaço. Enquanto tu tem força para remar, eu vou deixar tu lutar. Enquanto tu tem força para tentar contra a tempestade, eu vou ficar assistindo. Mas quando eu ver que tu não vai mais conseguir, que o teu barquinho vai virar, não se preocupe, que eu vou chegar. Quando Jesus chega, eu acho lindo que os discípulos têm medo. Por quê? Porque vinha dando tudo errado, irmão. Era tempestade, era vento forte. Então a sensação que a gente tem quando a gente está na luta e é pancada, é que vai piorar. A gente só espera piorar, a gente nunca espera melhorar. Por isso que eles, no meio da angústia, eles se agoniaram e disseram, é um fantasma. Por quê? Porque a tendência é piorar. Você pensa que o problema vai aumentar, mas a surpresa de Deus para a tua vida é que de repente Ele vai chegar. E não é fantasma, não é o problema aumentando, é resposta, é saída, é porta aberta, é o que Deus tem para a sua vida. É um fantasma, porque ninguém tinha a esperança de no meio da tempestade ser Jesus. Eu quero que nessa tarde você abra a sua visão. No meio dessa tempestade, no meio dessa prova, o de repente não é o problema piorar, o de repente é a resposta de Deus para a tua vida. Aí Jesus, antes de entrar em barco, acalmar a tempestade, Ele disse, não temas, tenham paz. Antes da tempestade de fora, Ele vai acalmar a tua tempestade de dentro. Meu Deus. Porque eles estavam atordoados, estavam sem paz, inquietos. E Jesus grita e diz, não temas. Aleluia. O problema é a tempestade. Calma, eu vou começar a trabalhar aqui dentro. Primeiro tu vai me sentir. Primeiro tu vai perceber a minha paz no meio da tempestade. Eu vou te dar a minha paz. Eu vou te dar paz por dentro e depois eu vou resolver o que está fora. Jesus começa a trabalhar dentro de você. Por quê? Porque a tempestade rouba tanta coisa na tua vida. Rouba a tua mente, rouba os teus pensamentos, rouba a tua paz. A tempestade tem roubado, tem trazido uma angústia dentro da tua alma. Jesus chega e antes de resolver a tempestade, diz, deixa eu trabalhar dentro de você.
Sinta a minha paz, não temas, não tenham medo, sou eu. Antes da tempestade, antes de Jesus chegar na tua causa, a palavra dele é para você: não tenha medo, eu vou chegar, não tenha medo. Aí Pedro diz assim no meio dessa tempestade: se é o Senhor mesmo, permita que eu vá para ver se é o Senhor mesmo, então venha. Aí Pedro vai, aí a Bíblia diz com essas palavras: e reparando as ondas, começou a afundar. Por quê? Para você reparar as ondas, você tem que tirar os olhos de Jesus. Ele não estava mais olhando para Jesus, ele começou a olhar para o mar. Se você tirar os seus olhos de Jesus para reparar quem for, o que for, você vai começar a afundar. Afundar na fé, afundar no ânimo, afundar em tantas áreas que você precisa estar de pé. Não tire o foco de Jesus, não tire os olhos de Jesus. E Jesus é tão misericordioso que a Bíblia diz que ele estendeu a mão. Olha como ele estava pertinho, à distância de um braço. Já estava chegando, mas deixou de olhar. Irmão, tu está tão pertinho, não deixa de olhar para o mestre. Tu já está chegando, era a distância de um braço, deixou de olhar, afundou. A palavra do Senhor para você é: não tire os olhos de Cristo. Você não está firmado em homem, você está firmado em Deus. O evangelho é a cruz, o evangelho é Jesus. Se apegue com o Senhor. Quando ele estava afundando, aí Jesus estendeu a mão. Porque só quem estende a mão quando a gente está afundando é Jesus. Ninguém aparece, mas ele estende a mão. Sempre quando eu leio esse texto, fala muito forte no meu coração, porque todos os discípulos estavam naquele barco. Ninguém teve a atitude de salvar Pedro. Mas ele não mandou Pedro ir? Ele não deu uma ordem de novo? Vem. Quando ele dá a ordem, ele se responsabiliza. Lembra das vezes que Pedro ia pescar e não pegava nada, mas quando Jesus mandava pescar, pegava muito? Quando ele manda, ele se responsabiliza pela sua palavra. Se você vai segundo a sua palavra, aí você não pesca nada, o problema é seu. Agora, quando você vai segundo a ordem do Senhor, ele se responsabiliza pelo que ele fala. Então, pega essa palavra para você. Quando você está afundando, ele chega. Ele estendeu a mão e voltou para o barco pegado em Pedro. Eu acho lindo esse texto, porque muitos pregadores, quando pregam, às vezes parece uma história triste no final, mas não é. Não porque Pedro afundou. Pedro estava afundando, mas Jesus pegou na mão e levantou. E não teve vergonha nenhuma, porque ele entrou no barco, dado os braços com o mestre. O que vem para te afundar, muitas vezes, para te envergonhar, Jesus vai estender a mão e não vai ser vergonha, vai ser honra, porque ele vai caminhar contigo. Os discípulos que viram ele afundar, teve que ver ele caminhar com Jesus de braço a braço, de lado a lado. O que veio para afundar deixou Jesus mais perto, porque chegou abraçado no barco. Então pega essa palavra no teu coração. Essa tempestade não te afunda e tem mais, Jesus está chegando. Ah, mas eu já estou afundando. Ele vai estender a mão, você vai caminhar com ele e subir no barco. E a Bíblia diz que nem precisou de palavra. Quando ele entrou, a tempestade se acalmou. Tem coisas que Deus não vai falar. Só a presença dele dentro da situação vai resolver. Oh, glória. Você está entendendo? Aleluia. Porque quando Deus ele entra dentro da situação, ele não entra para lhe deixar da mesma forma que você estava. Ele entra para trazer uma mudança total. Muitas das vezes a gente está tão perto de receber, mas a situação ali em volta nos envolve, que nós começamos a questionar a Deus. Às vezes a gente acha que porque o Senhor liberou uma palavra, as coisas tendem a acontecer e dá tudo certo. Mas às vezes, mesmo debaixo da palavra, Deus vai deixar as coisas darem errado. Sabe para quê? Para que a sua fé venha a aumentar. Sabe para quê? Para que sua fé venha a ser exercida. Foi dentro de uma situação que Jesus estava de olho no barco, porque Jesus estava em terra, mas Jesus estava de olho para onde o barco ia. E os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão dentro desta situação que você está vivendo hoje. E Deus, Ele fala para ti algo. Foca naquilo que, aleluia,
aleluia, realmente importa. A tempestade vem para distrair. Quantas pessoas não têm se distraído por causa da tempestade? Tantas pessoas não têm acreditado que Deus está chegando, achando que vai perecer. E algo me chamou a atenção. Aqueles discípulos que estavam ali, quando Denise pregou, falando que eles poderiam ter ali socorrido Pedro e não socorre. Muitas vezes a gente está esperando, sabe o quê? Pessoas de fora, aleluia, nos socorrer, sendo que quem vai nos socorrer é Jesus. Às vezes nós queremos colocar a responsabilidade no outro, sendo que é o Senhor que vai operar aquele milagre. Aí nós ficamos achando que aquela pessoa, ela tem a obrigação de fazer, ela tem a obrigação ali de nos estender a mão. E tem situações específicas que é Deus quem resolve. Tinha um paralítico no tanque de Betesda e ele estava esperando um homem há 38 anos. A desculpa dele era: não teve ninguém que me levasse, não teve ninguém que me ajudasse. Tem coisas que você quer colocar a responsabilidade no outro, sendo que você não entregou a Deus, que é que vai fazer. E quando Jesus chega na porta das ovelhas, eu me questionei. Deus, porta das ovelhas, tantas portas que dava. 12 portas. Tinha 12 portas, tantas portas. O Senhor poderia ter entrado em qualquer outra. Sabe por que o Senhor disse assim? Eu entrei pela porta das ovelhas porque eu conheço a minha ovelha que estava precisando do milagre. Glória a Deus. Deus te conhece, Ele conhece a tua necessidade. Então não terceirize a tua busca. Não terceirize o teu relacionamento com Deus. Não é o outro que vai fazer. É aquele, aleluia, que te conhece. É aquele que sabe, aleluia, as tuas estruturas. Salmo 139, Deus que te formou. Ele sabe quantos fios na tua cabeça tu carrega. Então é Ele que vai operar dentro dessa situação. E o interessante de tudo, a tempestade continua, mesmo Pedro saindo dentro do barco. Tem gente que diz assim: eu vou fugir. Tem gente que diz assim: eu vou fugir, eu vou sair de dentro dessa casa, eu vou sair de dentro desse emprego. Para onde for, a tempestade vai. Porque a tempestade, ela precisava ser encerrada, resolvida. E tem coisas na sua vida que você fugindo não está sendo resolvido. Precisa ser colocado um barco, está um ponto final. Se você sair de determinados lugares sem resolver a situação, ela vai lhe acompanhar onde você for. Pode olhar que ele sai, mas não estava resolvido. A tempestade continua, mas quando ele volta, trazendo Jesus para dentro do barco, aí a situação é o quê? Resolvida. E o Senhor está dizendo: quer que a situação seja resolvida? Quer que a situação seja resolvida? Me traz para dentro do barco. Me coloca dentro do barco. Tem muita gente que está dentro do barco, mas Jesus não está dentro do barco. Mas isso não significa que ele não esteja vendo. Porque para ele chegar lá, ele teve que ver. Você acha que Jesus ia chegar lá e Jesus já não estava vendo o que estava acontecendo? Tem pessoas que dizem: eu estou dentro do barco só. Eu estou dentro do barco abandonada. Eu estou dentro do barco e não tem ninguém aqui. Olha o que está acontecendo. Estou sendo açoitada. É verdade. As ondas açoitavam, o que batia. Tem gente levando pancada. Tem gente sendo açoitada. Aí está dizendo assim: mas Jesus não está vendo. Jesus não está vendo. E Jesus estava vendo. Sabe por quê? Aleluia. Só que sabe por que Jesus deixou acontecer a situação? Para a grandeza dele ser mostrada ali dentro. E o Senhor manda dizer para você: não duvide da palavra que foi liberada, como aqui foi falado. Você tem uma palavra, as coisas começaram a dar errado e você até está duvidando se a palavra realmente foi de Deus, se foi Deus que falou com você. E o Senhor está dizendo: foi eu. Aleluia. Eu que falei com você. Você não está isento de luta, mas eu estou dentro da luta. No mundo tereis aflição. Ele já deixou bem claro. Mas tem de bom ânimo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se alegra. Porque a aflição que você está passando vai ser resultado de um testemunho que você vai contar.
Como é que você quer contar testemunho se você não passar por determinadas situações? Então se prepare. Isso aí vai ser mais um testemunho para você contar da parte do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe.